Imagine que você tenha retirado do seu sistema um relatório parecido com esse daqui e você precisa fazer um controle de dados, um controle de informações e você quer cruzar os dados, né? Por exemplo, você quer simplesmente um resumo de uma vez que você clica em bolsa, você tem aqui o total das bolsas, você clica em copo, você tem o total dos copos, mouse, queijo e assim sucessivamente. Quer aprender a fazer isso passo a passo? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender. Então aqui nós temos a nossa base de dados, de informações, né? Aqui tá até com a sujeirinha aqui, ó. Aí, pronto, sumiu essa sujeira aqui. Aí essa quantidade aqui, eu vou transformar isso aqui assim, pronto. Isso ainda não é uma tabela. Nós vamos transformar essa nossa base de dados aqui numa tabela. Como é que a gente pode fazer isso? Dê um Ctrl T no seu teclado e vai selecionar toda a base aqui. Depois disso, você vai vir aqui, olha, em formatar como tabela. Depois disso, dá um clique aqui, formatar como tabela, escolha uma cor aí de tabela que te agrade. Vou escolher aqui essa primeira aqui mesmo e vou dar um OK. Feito isso, olha só, eu não tenho dados aqui na minha coluna total, eu só tenho aqui o valor e a quantidade. Como é que eu faço para calcular aqui? Simples assim, olha, eu coloco aqui igual, clico em cima do valor, vezes e clico em cima aqui do 6, ó. O vezes é asterisco, né, como você sabe. Dou Enter e ele já vai preencher para mim os dados aqui. Eu só tenho 18 linhas aqui, né? Eu quero resumir esses dados numa tabela dinâmica. Como é que eu faço isso? Então, eu vou clicar aqui no meu intervalo e já tem o botão aqui, olha, resumir como tabela dinâmica. Também, se você quiser, você pode clicar em inserir tabela dinâmica aqui, ó, e aí vai aparecer essa tela para você. E aí você dá um OK e ele já vai abrir aqui a sua tabela dinâmica. O que a gente passa a fazer a partir daqui? Eu vou alimentar essa tabela dinâmica com alguns dados. Então, por exemplo, vou pegar aqui produtos e vou trazer para cá, olha. Eu clico, seguro e arrasto aqui, olha, para esse campo de linha. Eu solto e ele aparece aqui os meus produtos resumidos. Porque se você vê aqui na nossa base, os produtos se repetem. Por exemplo, eu tenho sapato aqui, eu tenho sapatos repetindo aqui, queijo, ó, tenho queijo aqui, tem vinho, tem vinho. E aí, para agrupar, imagina se fosse muitos dados, né? Uma tabela gigante com 1 milhão de informações ou até mais. E aí você poderia usar uma tabela dinâmica para resumir esses dados aí. Com tabelas aí de planilhas, né? Com 100 mil linhas, com 50 mil linhas, 300 mil linhas, você consegue resumir elas com a tabela dinâmica. Então eu joguei os dados para cá e eu quero agora o total disso aqui, ó, de cada um desses produtos, de cada um desses itens. Então eu vou pegar aqui o total e vou arrastar aqui, ó, para valores. Eu criei a minha primeira tabela dinâmica. Eu posso até renomear essa planilha aqui, olha, para outro nome. Vou puxar para cá, eu tenho a base e essa tabela, essa planilha aqui vai se chamar resumo, porque eu quero resumir os dados que vieram do meu relatório lá, do meu sistema, né? Ou os dados que você mesmo criou para poder fazer essa análise ou apuração. Uma vez feito isso, eu quero criar outra tabela dinâmica. Eu preciso voltar aqui na minha base, inserir tabela dinâmica? Não precisa fazer nada disso. Você pode usar esse recurso aqui, ó, que é muito mais fácil. Você clica aqui de novo, dá um Ctrl T de tatu, Ctrl C, clica aqui em outra célula e dá um Ctrl V. A gente vai criar uma nova tabela dinâmica. Então, na nossa planilha resumo, nós temos duas tabelas dinâmicas com os mesmos dados, mas eu quero trocar esses dados aqui, olha, eu não quero que seja assim, com soma de total e tal. Então, eu vou trocar. Para quê? Clico aqui, ó, com o botão direito, mostrar valores como. Eu quero enxergar isso daqui como porcentagem. Qual a informação que eu tenho agora? Esses R$ 400 aqui, ele está dizendo que são os R$ 400 da bolsa, que representa 5% do nosso faturamento. E eu posso ir fazendo essa mudança, essa criação de novas tabelas. Por exemplo, vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, beleza. Então, já tem uma nova tabela dinâmica. E aqui, esses dados agora, ó, eu não quero que seja total. Vou remover isso. Clique em remover campo e eu vou trazer para cá a quantidade. Olha só, então está dizendo que, porque nós temos aqui na nossa base quantidade, né? Uma coluna de quantidade. Então, nas quantidades nossa lá, porque você não vai ficar contando, né? Aqui, porque eu tenho um sapato, aqui 6, e vou somar com os outros um sapato aqui, daí não dá para fazer isso. Então, a tabela dinâmica ela já vai resumindo os dados para você dessa forma, dessa maneira. E eu quero criar um relacionamento entre essas tabelas, ou seja, eu quero ligar essa tabela nessa outra tabela aqui, nessa outra tabela aqui. Quero que elas fiquem relacionadas desse jeito aí. Quando eu clicar em algum botão que eu vou colocar por aqui, e aí todos os dados, né, eles mudem, ou eles me mostrem as informações que eu quero. Como eu faço isso? Clico em qualquer uma dessas tabelas dinâmicas. Lembra que essa tabela dinâmica, ela é um objeto. Então, o que é um objeto? O objeto é toda vez que você insere alguma coisa na sua planilha e aparece um menu aqui, ó, um menu adicional para você. Se eu clico na tabela, aparece o menu da tabela. Se eu clico fora, olha, some o menu lá.
Então eu vou clicar aqui e vai me dar os campos aqui e mais o menu lá em cima. Clico no menu e vou clicar nesse botão aqui, ó, chamado inserir segmentação de dados. Inserir segmentação de dados, ele traz exatamente os mesmos campos que a gente tem aqui, ó, data, olha só, cliente, produto, os mesmos campos. E eu quero o campo produto. Eu marco ele, dou um OK. Então agora eu tenho aqui produto. Note que quando eu clicar em qualquer um desses itens, ó, ele está resumindo para mim essa daqui. Por que só resumindo essa? Eu quero que as três sejam vinculadas aí, né, para me apresentar os dados. Para que isso aconteça, eu preciso criar um relacionamento entre essas tabelas aqui, ó, essa com essa com essa. Como é que a gente vai relacionar? Vou fazer assim, olha, vou clicar aqui, né, no meu, na minha segmentação. Aí lá no menu da segmentação, ó, que vai aparecer aqui em cima, eu vou dar um clique nesse botão aqui, olha, inserir conexões do relatório, né? Clico lá em conexões do relatório e aqui nós criamos três tabelas dinâmicas, né? Note que eu estou agora na planilha resumo e na planilha resumo a gente tem três tabelas dinâmicas. Eu tenho essa, essa e essa. Eu quero que essa converse com essa, conversa com essa toda vez que eu clicar nesse negócio aqui, ó. Ó, legal, hein? Então aí, esse daí é o meu desenho. Gostou do meu desenho? Então se você gostou do meu desenho, curte aí, deixa nos comentários, né? Que desenho maravilhoso. Então como é que a gente conecta? É só eu marcar essas flags aqui, ó. Marco essa outra e dou um OK. Assim que eu fizer isso, se eu escolho aqui, por exemplo, olha, bolsa, ele vai me mostrar todos os dados referentes à bolsa. Se eu clico em CD, todos os dados referentes a CD. Copo, todos os dados referentes a copo. Mas olha, um detalhe aqui muito importante. Ele está mostrando que copo representa 100% do total do nosso faturamento. E isso não é verdade, concorda? Porque se a gente pedir a tabela inteira aqui, olha, eu vou clicar nesse xizinho, copo, na verdade, ele representa 5,83 do nosso faturamento. Vou até trocar aqui, ó, que vai ser porcentagem ou percentual, né? Então, como é que a gente conserta essa informação, esse dado? Eu vou criar mais uma tabela dinâmica aqui, ó. Então, primeiro na minha segmentação, o que eu posso fazer? Eu vou clicar lá em segmentação, eu vou aumentar aqui o número de colunas, por exemplo, olha, posso colocar várias colunas, aí eu posso abrir essa primeira linha aqui assim, olha, vou abrir a primeira linha e colocar essa segmentação aqui em cima, faço ela ficar um pouco maior assim, diminuo aqui o tamanho dela, e a partir daqui, olha, eu vou criar mais uma tabela dinâmica, seleciono, Ctrl C, Ctrl V. Criei mais uma tabela dinâmica. Essa tabela dinâmica aqui, eu vou eliminar alguns dados dela. Sumiu o campo, né, que estava aparecendo aqui do lado, ó, da tabela dinâmica. Deixa eu até trocar eu de lugar aqui, ó, para você ver melhor. Olha só, os campos da tabela dinâmica sumiram daqui, né, do lado. Então, como é que eu vou fazer para continuar a nossa apresentação aqui? Eu vou chamar os campos novamente. Vou clicar com o botão direito e mostrar a lista de campos. Pronto. Então, como é que eu faço agora com essa alimentação desses dados aqui? Como é que eu trago? Como é que eu puxo? Como que eu alimento? O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, olha, em cima de produto, eu vou pedir para remover campo. Remover o campo do produto e minha tabela vai ficar só desse jeito aqui. E aqui a soma de quantidade, eu vou pedir para remover também. É só você clicar em cima do campo e remover campo. Eu vou trazer aqui para essa tabela dinâmica os valores, que é esse total aqui, olha, eu vou trazer o total. Parece que está duplicando os valores, né? Vou até fechar aqui, ó, que a gente não precisa mais desse campo. Agora parece que os meus valores estão sendo duplicados, mas na verdade, cada vez que eu clico aqui, olha, nos meus dados, ele está resumindo. Só que eu não quero que essa tabela aqui, ó, altere quando eu clicar aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vou clicar aqui, volto na minha tabela dinâmica, vou lá em cima no meu menu, olha, análise da tabela dinâmica, vou procurar saber, ou eu preciso saber, qual é o nome dessa tabela dinâmica aqui. Para eu saber o nome dela, clico aqui e tá me dizendo, ó, que é a tabela 4. Eu poderia renomear essa tabela, posso chamar ela do nome que eu quiser. Por exemplo, eu vou colocar o nome de apoio. Apoio. Por que apoio? Porque vai ser a minha tabela dinâmica de apoio. Ou seja, quando eu clicar aqui, olha, eu não quero que ele faça essa troca e quero que ele faça um cálculo para mim. Vai ser desse jeito, olha. Eu vou clicar aqui nas minhas segmentação de dados, segmentação, conexões de relatório e eu tenho várias tabelas dinâmicas. Entre elas, uma que se chama apoio, que é essa daqui, olha. E assim que eu desmarcar aqui, tirei a flag, é só dar um clique em cima, clique em OK. E agora, quando eu troco aqui, olha, esse valor permanece fixo. E qual que é a origem desse valor? É o total dessa coluna aqui, ó. Então, se você ver, olha lá, 7.210 é o dado que a gente tem aqui, 7.210. E eu vou fazer assim, olha, eu vou colocar aqui um dado, vou colocar total por produto e vou puxar a informação daqui de baixo, olha, e dou Enter. Eu só cliquei lá embaixo, simples assim, ó. Eu vou fazer o mesmo aqui, eu vou colocar percentual de participação, né? Percentual de participação do produto em relação ao faturamento aqui, ó. E aqui tá um macete. Como é que a gente vai fazer aqui? Ao invés de eu pegar o dado daqui, igual nós fizemos aqui, igual esse caso aqui, olha, o dado daqui vai ser o seguinte, igual total do produto
dividido pelo total geral. Quando eu der Enter, ele vai me dar aqui 1, que na verdade esse 1, eu vou trocar aqui agora o nosso valor, olha, para porcentagem. E cada vez que eu fizer uma troca aqui, olha, CD, agora sim. Embora ele apresente CD aqui, olha, 100%, ele está mostrando a informação certa. Esse 750 representa 10,4% do meu faturamento total aqui. E como que a gente faz com o último valor aqui, ó? A mesma coisa. A gente coloca quantidade. Note que nós criamos até aqui um relacionamento. Então, se inscreva no canal se você não fez ainda, para a gente começar um relacionamento. E aí, olha, como que eu faço com a quantidade? Coloco igual, clico aqui na quantidade e dou Enter. Note que agora vai funcionar assim, olha. Se eu escolho um produto, chocolate, ele me mostra que o total, que é aqui, tá? Que é o total agrupado, que o total de chocolate é R$600, percentual de participação esse, quantidade esse, e eu limpo aqui. Tabela dinâmica é um dos melhores recursos que existe na planilha para você criar controles. E eu tenho um curso inteirinho sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como que você pode combinar não só tabela dinâmica, mas também PROC-V, SI e diversas outras informações para você criar painéis de controle de dados aí. Se você tiver interesse, é só clicar na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar para você. Aí uma vez feito isso, como você pode customizar isso daqui para ficar legal, né? Aí simplesmente a gente pode fazer assim, ó. Você pode colocar mais uma linha aqui, ó. E essa parte aqui a gente não precisa, né, visualizar, a menos que você queira visualizar esses dados. A gente pode ocultar isso tudo aqui, ó. Botão direito, ocultar, ocultamos. E o nosso controle aqui em cima continua funcionando, olha. E se você quiser, agora é aquele trabalho de customização para fazer o negócio ficar bonito. Você pode selecionar aqui, ó, e pedir algumas bordas. A gente coloca essas bordas. Aqui, ó, bordas, né? Pode até selecionar todos ao mesmo tempo, coloca bordas em tudo. Aí os valores, você pode deixar todos os valores em negrito, olha. Aí já é uma customização que a gente pode fazer de várias maneiras, várias formas. Isso daqui é só para você ver que é possível nós criarmos o relacionamento, criar vários padrões de dados e fazer várias leituras, tudo a partir da tabela dinâmica, tudo a partir de uma base de dados que nós tivemos aqui. E agora um desafio para você. Eu fiz a minha base com respeito aos meus produtos. Tenho todos os meus produtos aqui. Crie uma base parecida com essa, ou de acordo aí com o seu setor, com os produtos que você tem, e analise agora clientes. Estamos analisando aqui os nossos produtos. E que tal se nós pudéssemos analisar os nossos clientes? Não seria legal? Então faça aí na sua planilha, faça o teste, faça a mesma coisa aqui que a gente fez. Se você tiver dificuldade, volte, assiste o vídeo novamente. E só lembrando do seguinte aqui, olha, se você não fez ainda, se inscreva no canal para que você possa receber mais vídeos como este, para você aprender assim de forma prática, dinâmica, o que é necessário para você criar controles de forma simples e rápida para otimizar o seu trabalho aí. Eu sou Átila Daniel e a gente se vê. Até a próxima.